estamos começando mais um podcast Mude um Hábito. Hoje eu, Rafaela, junto com a Thaís, comigo já há alguns, junto com um convidado super especial hoje, o Dr. Rodrigo Barbosa, infectologista aqui na cidade de Marília. Antes de darmos início às perguntas, conversar com o doutor, vocês conhecerem ele, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades. Bom, então é isso, vamos começar agora com você, tá? Eu gostaria de pedir para o doutor se apresentar. Bom, como a Rafa disse, né, sou Rodrigo, sou infectologista, sou marilhense, sou formado na Universidade de Ribeirão Preto, fiz minha residência em infectologia aqui na FAMEMA, né, na Faculdade de Medicina de Marília, e depois de infectologista me tornei um médico Unimed, e aqui a gente está para dar uma força na saúde. E para tirar dúvidas hoje, mais especificamente. Quem sabe, né, conseguir contribuir com vocês. É isso aí. Eu queria começar, a gente já teve um bate-papozinho antes de começar por trás das câmeras, mas eu vou puxar esse gancho de novo para a gente iniciar bem certinho. Então, doutor, explica pra gente o que caracteriza uma arbovirose, o que são arboviroses. Bom, as arboviroses são todas as doenças que elas são transmitidas através da picada de algum artrópode. As que a gente mais estuda são as transmitidas de um animal para o ser humano, ou de um ser humano para outro ser humano, através da picada dos insetos, é o mais comum. Pode ser também, né, um pernilongo, né, um mosquito, pode ser um carrapato. Todas as doenças que são transmitidas dessa forma são chamadas arboviroses. Especificamente as que são transmitidas de um animal para um ser humano são chamadas de zoonoses, antropozoonoses. Então, uma arbovirose, a dengue, por exemplo, ela é só uma arbovirose. E por que essas doenças tendem a aumentar no verão? No verão, principalmente, né, essas transmitidas pelos mosquitos, pelos pernilongos, tem vários fatores no verão que influenciam. Primeiro, a temperatura mais elevada faz com que os mosquitos aumentem a sua atividade. O mosquito, como nós, está no frio, ele fica ali quietinho no canto dele, fazendo o essencial para sobreviver. Tanto que a gente vê pouco mosquito na época do frio, né? Na época do inverno, a gente não vê tanto pernilongo voando por aí, incomodando a gente, apitando no nosso ouvido. Já no verão a gente já começa a ver, né? Às vezes até um pouquinho antes do verão já começa a ver mais pernilongo voando por aí, pernilongo picando a gente. Então, a temperatura alta faz com que os mosquitos aumentem a sua atividade. E aumentando a sua atividade, eles vão picar mais as pessoas para se alimentar. E também para se reproduzirem. Tem outro fator. Por exemplo, no verão a gente tem mais chuva, né? Pelo menos aqui na nossa região. Verão é a época da chuva. Então, a gente tem mais água, intercalando com alguns períodozinhos de seca, que é o que o mosquito precisa para se multiplicar. Bota o ovo numa vasilhinha que está seca, vem a chuva, enche aquilo de água, aí se multiplica. Depois dá uma paradinha, vai lá, bota o ovo de novo, fica aquela aguinha parada, aí vem a chuva, fica aquela aguinha parada, se multiplica e vai nascendo, né? A cada chuva que vem facilita o nascimento de novos filhotinhos de mosquitos, vamos assim dizer, que já vão nascer infectados, né? Se a mãe ali tiver infectada, então já vai vir uma prole de mosquitos infectados e em alguns dias vão começar a transmitir. Além disso, os hábitos das pessoas no verão, as pessoas usam roupa mais curta, biquíni, camiseta de manga curta, a pele fica mais exposta, então fica mais vulnerável às picadas, né? Então, são vários fatores aí que na época quente aumenta a transmissão de várias arboviroses. E quais são os exemplos mais comuns no Brasil, doutor? Brasil, o campeão é a dengue, né? A dengue é o que a gente mais tem, inclusive esse ano, né? Já pegando epidemiologia de Brasil, já tem caso de óbito por dengue.
né? Ano passado também foi bastante intenso, mas também tem as outras duas que fazem o trio aí com a dengue, que são transmitidas também pelo Aedes aegypti, né? Que é a Zika vírus e a chikungunya. São doenças parecidas, têm algumas peculiaridades que as diferenciam, mas o básico da doença é bem parecido. Ainda tem a febre amarela, que também é uma arbovirose importante. Então, assim, acho que para o nosso país, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para o nosso estado, para a nossa região sudeste, principalmente, a dengue. Sim. E para quem... Espero que não muita gente que esteja nos assistindo já tenha passado por isso, mas para quem nunca passou por nenhuma dessas, fala pra gente um pouquinho dos sintomas da dengue, da zika, da chikungunya. Então, assim, primeiro eu vou falar basicamente o que pode ocorrer nas três. Tá. E depois eu vou diferenciando uma da outra. Perfeito. Né? No geral, elas dão febre, dão dor no corpo, dão dor muscular, chamada mialgia, dão dor nas articulações, né? As chamadas dores nas juntas, que é a artralgia, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, indisposição, né? O pessoal fala assim numa dor de quebra-ossos, porque é uma dor realmente muito forte, quem já teve aí vai se identificar. Isso todas elas provocam. Agora, vamos falar, por exemplo, a dengue. A dengue, ela dá uma febre mais alta, uma febre mais intensa, dor muito importante. Esqueci de falar de um fato comum, as três, vou falar aqui na dengue, vale para as três, a vermelhidão na pele. Todas elas provocam, né, algumas erupções cutâneas, ou seja, algumas manchinhas vermelhas, ou um rush cutâneo, que a gente chama também, e que na dengue, no finalzinho da doença, costuma coçar bastante essa vermelhidão. Normalmente é no final da doença que se manifesta. Na dengue também, a dor atrás dos olhos é bastante importante. Além disso, tem algumas manifestações, mas aí é o médico que vai perceber que, por exemplo, o sangue fica mais viscoso, é o que a gente chama de hemoconcentração. Acaba extravasando muito líquido, muito plasma. O nosso sangue é dividido em algumas partes e uma parte dela é o plasma. E como na dengue os vasos sanguíneos ficam muito frágeis, muito permeáveis, extravasa muito plasma de dentro dos vasos sanguíneos para a parte de baixo da pele, para o subcutâneo. Então, às vezes a pessoa fica mais inchada, ela está com bastante líquido ali, está inchada, mas por quê? Porque extravasou, vamos dizer assim, da veia ou da artéria, né? Mais comum que seja aí da veia, para o subcutâneo. Aí a gente dá líquido para a pessoa, né? Todo mundo já ouviu falar, tá com dengue, tem que tomar líquido. Mas por que muito? Porque você toma, enche o vaso sanguíneo, extravasa. Toma, extravasa. Então a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo, né? Extravasando. Mas realmente tem que tomar muito líquido. Tem que tomar muito líquido, porque uma das principais lesões da dengue é o que a gente chama de lesão de endotélio, ou seja, lesão da parede do vaso sanguíneo, fazendo com que ele fique mais permeável e extravase mais, acaba extravasando proteína também, extravasa a albumina, mas isso, claro, não vai ser o paciente que vai perceber, né? Isso é no segmento médico, por isso a importância de procurar o atendimento quando tiver suspeita, né? Quando que vou ter suspeita? Nesses sintomas aí que eu falei, né? Febre, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, vermelhão na pele, a coceira. A zika, provocada, né, pelo zika vírus, não é tão comum aqui na nossa região, mas tivemos casos... naquele ano que a gente teve um número maior de casos, principalmente no Nordeste, mas tivemos por aqui também. Ela já dá uma febre mais baixa, mas ela também dá dor no corpo, também pode dar artralgia e ela pode levar a quadros neurológicos, pode levar
tanto sistema nervoso central, né, encéfalo, pode levar também a lesão, uma mielite, que seria uma infecção na medula, pode levar a um quadro chamado síndrome de Guillain-Barré, que o nosso organismo faz na maior parte das infecções virais ou, às vezes, infelizmente, em alguns casos de vacinas, às vezes a pessoa recebe uma vacina ou tem uma infecção viral, e o nosso organismo vai se defender contra aquele agente infeccioso, produz anticorpos que vão e atacam a medula e acaba perdendo força na perna, por exemplo, isso de forma ascendente, pode chegar até quadro mais grave, que a pessoa vai ser entubada para auxílio respiratório. Então, a Zika pode levar também a síndrome de Guillain-Barré. Uhum. E o grande mal, né, da Zika, que é a mulher gestante, pois tem a transmissão vertical, Sim. acaba levando a transmissão pro feto e o bebê nascendo com malformação, com a microcefalia, que é algo, né, trágico, assim. Sim, sem dúvida. E aí tem a terceira, né, desse triozinho nosso, que é o chikungunya, que nós temos na nossa região. Aqui em Marília não teve tanto documentado, mas há pouco tempo, na cidade vizinha nossa aqui em Tupã, a gente já estava com mais de 70 casos. Nossa. E que ela dá uma febre alta também, súbita, repentina, semelhante à dengue, mas ela diferencia um pouco da dengue pela intensidade da dor na articulação. A pessoa faz realmente uma artrite. Quem tem artrite aí vai saber. Artrite é quando fica inchada a articulação, doendo, quente. Faz realmente uma artrite aguda e que, se a gente não cuidar corretamente, tem muita gente que fica só nessa de hidratar e esquece de cuidar a artrite. A pessoa acaba tendo uma perda funcional daquela articulação. Acaba se tornando uma artrite crônica mesmo, e a pessoa vai para o reumatologista para cuidar. Isso tudo a partir da picada do Aedes. Pode acontecer. Doutor, o que é a febre amarela e a Oropush? São duas outras arboviroses. A febre amarela, já, né, velha conhecida nossa, ela tem duas formas de manifestação. Uma delas, a forma silvestre, que ocorre quando mais no ambiente da floresta, né? E a forma urbana, que é a transmissão, né, nas cidades. Nas cidades também, transmissão através da picada do Aedes, que acaba trazendo esse vírus. É o mesmo mosquito? O mesmo mosquito, só que infectado por outro vírus. Por outro vírus. E é um vírus que traz uma doença, às vezes, um pouco mais grave. A febre amarela, ela já vai entrar na classificação das febres hemorrágicas. Pode ter casos mais leves, mas a boa parte dos casos cursa com, além da febre, dor no corpo, cefaleia, vai cursar com icterícia, que é aquela questão da pele, dos olhos ficarem amarelados, mas também pode levar lesão, né, no fígado, pode levar até uma insuficiência do fígado, alterações da coagulação, hemorragias, uma doença um tanto que mais grave. A febre do Oropush era algo que até esse ano a gente praticamente não ouvia falar na nossa região, e a maior parte dos brasileiros, eu acho que até boa parte dos médicos que não conhecia, nunca tinha ouvido falar, porque é uma doença natural da região amazônica. Muito na região norte, no nordeste também tem um pouco. Para vocês terem ideia, a média de ocorrência de Oropush no Brasil é em torno de 600 a 700 casos por ano. O ano passado a gente chegou a 12 mil casos. Por quê? Não sabemos ainda, mas esse vírus veio se espalhando. Apenas 4 estados não tiveram ocorrência de Oropush. O restante todo do Brasil teve Oropush. Tivemos óbito, algo que até então nunca tinha acontecido.
óbito por opust. Tivemos transmissão vertical, ou seja, a mãe transmitindo para o bebê. Foram 5 casos de transmissão vertical. Desses 5, 4 dos bebês morreram e 1 ficou com alguma deficiência importante. Então, uma doença que passou a ser importante também. Ela não é pelo mesmo mosquito, né? Que é o da dengue e dessas outras que a gente falou. O Aedes. É um mosquito chamado mosquito pólvora, ou o pessoal do sítio fala mais, é o porvinha, é um mosquito pequenininho, pretinho, alguns milímetros de tamanho. Ele fica em frutas, fica em lixos pelo chão, sujidade, assim. E é infectado, né, por esse vírus e dá um quadro que também lembra essas que a gente falou. Também dá febre, dor no corpo, dor de cabeça. E é difícil fazer o diagnóstico, muitas vezes só com exames mesmo, para a gente conseguir diferenciar entre todas essas. Aí já falamos de 5 que têm sintomas bem parecidos. Vai fazer o diagnóstico como? Lembrando, perguntando para o paciente se viajou para alguma região que tem mais alguma dessas doenças, alguma característica mais marcante, por exemplo, a dor articular é muito mais intensa, muito mais forte, então vou pensar em chikungunya, né? Claro que primeiro eu tenho que descartar aquilo que é mais comum. O que é mais comum? Dengue. Descartou dengue, aí pela epidemiologia eu vou procurando, pensando, né, nas outras doenças e procurando pelos exames. E você comentou isso agora de perguntar para o paciente se fez alguma viagem ou algo para outra região. Tem algum padrão de comportamento que muda de acordo com a região? Tem questão do comportamento do mosquito, né, de uma região para outra. Por exemplo, aqui em Marília, a gente vai ter um mosquito vivendo no potinho de água do cachorro, no vasinho de planta, já numa região, mais na região amazônica, por exemplo, ele vai ficar numa folhagem de uma árvore que acaba chovendo e a água fica acumulada naquela folha. Então, acaba tendo essas mudanças, assim, né? Tem região, né, que nem a região norte, já chove de uma forma mais contínua, então ele não vai se distribuir tanto entre os meses em função da chuva, e sim em função da temperatura, né? Tá mais frio, se multiplica menos, tá mais calor, se multiplica mais. Mas a água é uma constante nessas regiões mais de floresta, né? E aqui vai ser mesmo na época que a gente tem um pouco mais de chuva. Essa época de chove, para, né? Isso. Dá essas pequenas pausas. Gente, ainda pra mim foi uma super novidade essa da febre do Oropush. Mas é aquele mosquitinho que fica voando na banana? Isso, falam que é o mosquitinho da banana. Mas mosquitinho da que banana. aqui normalmente ele não era infectado, né? Sim. Mas acabou se infectando. Ah, sim. E por que algumas pessoas parecem mais atraentes por mosquito? Ah, Mito ou é verdade? Mais uma vez vou comparar o mosquito conosco. Assim como, né, falei que o mosquito no frio fica mais quietinho, no calor ele fica mais atirado. O mosquito tem atração por uma pessoa ou outra por química, né? Quando a pessoa fala, rolou química, o mosquito olha e tem alguns parâmetros que ele fala, rolou química. O quê? O odor que a pessoa exala, a quantidade de gás carbônico que a pessoa elimina, porque o gás carbônico desperta no mosquito o radar dele. Opa, tem alguém aqui, né? Ele não enxerga como nós, então a presença do gás carbônico fala, opa, meu alvo tá ali, vou picar. Nossa. Então, e tem pessoas que eliminam mais gás carbônico, outras menos, dependendo do nível de atividade física, dependendo de peso, do metabolismo. Então, isso altera. A flora bacteriana, ou seja, quais bactérias a pessoa tem na pele dela, vai interferir no odor que ela exala também. E tudo isso vai fazer com que, de repente, um mosquito nessa sala que está
tá rodeando a mesa e escolhe um de nós três para picar, pica um e não pica os outros dois. Quem tem mais gás carbônico. Gás carbônico, o cheiro, amônia na pele, tem várias substâncias que Nossa. fazem ele gostar ou não de uma pessoa. Tem aquilo que a gente escuta, né? Eu tenho sangue doce. É. Por isso que eu... Exato, às vezes no consultório a gente ouve a pessoa falar, já tive 2, 3 vezes e meu marido não teve nenhuma. Uhum. Mais ou menos por isso. E a próxima pergunta que eu ia fazer entra um pouco nisso, então, de pegou 1, 2, 3 vezes. Quem já pegou uma dessas 3, desenvolve algum tipo de imunidade total, parcial, contra novos casos? Assim, vamos falar das 3 principais aqui, né? Da Zika, da dengue Da chikungunya. e da chikungunya. Então vamos falar aqui das 3, da Zika, da dengue e da chikungunya. Na dengue, temos 4 subtipos de vírus. 4 sorotipos, né? O 1, 2, o 3 e o 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. A partir do momento que a pessoa adquire um deles, ela vai criar, num primeiro momento, uma imunidade que a gente chama uma imunidade cruzada, que vai proteger por alguns meses, vamos dizer, 2, 3 meses, contra os 4 sorotipos. Foi picada lá pelo sorotipo 2, vai estar protegida no comecinho ali, 2 a 3 meses, contra o 1, o 2, o 3 e o 4. Depois de passar desse período, ela perde os anticorpos contra esses outros, contra o 1, o 3 e o 4, vai ficar com anticorpo somente contra o 2. Então, se ano que vem ela for picada de novo com um mosquito que está infectado com o tipo 2, não acontece nada. Porém, se ela for picada por um que está com um dos outros 3 sorotipos, ela vai ter a doença e vai ter a chance de ter a doença de uma forma mais grave. Porque existe uma teoria que chama teoria da amplificação da resposta imune. Esse anticorpo que ela produziu não combate os outros vírus. Pelo contrário, ela apressa a evolução da doença e faz a doença ficar mais intensa. Entendi. Então, é bastante perigoso já ter tido dengue e ter novamente. E normalmente as pessoas relatam que foi mais intenso. Sim. E também, né, clinicamente a gente percebe mais alterações. Aí que surgem às vezes esses casos de dengue hemorrágica. Muitas vezes, né, a síndrome da dengue hemorrágica, que é o quê? Um quadro de dengue onde teve um maior extravasamento do plasma do vaso sanguíneo para o subcutâneo, a ponto da pessoa, mesmo a gente reidratando de forma endovenosa, dando muito soro, ela não consegue reter esse líquido dentro do vaso sanguíneo. Vai extravasando, até que a pressão vai caindo muito. A albumina vai se perdendo também. Por que eu falo da albumina? A albumina é uma proteína que a gente tem no sangue e que ela serve como uma esponja. Ela atrai o líquido para dentro do vaso sanguíneo. Mas como foi perdendo a albumina, também não tem mais a pressão oncótica que a gente fala. O que é a pressão oncótica? A capacidade que a albumina tem de absorver o líquido para dentro do vaso sanguíneo. Então, o vaso vai perdendo líquido até chegar no quadro que a gente chama de choque circulatório, que precisa entrar com algumas medicações para melhorar a pressão arterial, para melhorar o batimento cardíaco, para tentar recuperar esse paciente. Claro, é raro, muito raro. Às vezes de 10 mil pessoas que foram picadas pelo mosquito, poucas vão desenvolver a dengue, e dessas que desenvolveram a dengue, poucas vão ter sintomas mais intensos, e das que tiveram sintoma mais intenso, pouquíssimas vão ter a febre hemorrágica da dengue. Né? Estima-se que de cada 10 mil casos de dengue, um se evolua para febre hemorrágica da dengue. As pessoas têm muito medo de falar
dengue hemorrágica, Sim. né? Eles se baseiam muito pelas plaquetas. Falar, minha plaqueta tá caindo, será que eu tô com dengue hemorrágica? Ou chega no consultório e fala, acho que eu tô com dengue hemorrágica, comenta entre os parentes, põe no grupo do WhatsApp, tô com dengue hemorrágica. Assusta todo mundo. Assusta todo mundo. Na verdade, para ser dengue hemorrágica, tem que ter alguns critérios. Tem que ter a presença da febre, tem que ter albumina baixa, tem que ter sinal de extravasamento de líquido, né? Um deles seria o inchaço, presença de derrame pleural. O que é isso? Líquido em volta do pulmão, derrame pericárdico, líquido em volta do coração. Então, é a febre, sinal de extravasamento, a albumina baixa e as plaquetas abaixo de 100 mil. Então, não basta ter Não plaqueta. só as plaquetas, Né? né? E um dos sinais de extravasamento é a alteração na série vermelha do sangue. As pessoas se preocupam somente com as plaquetas, mas eu brinco com os alunos, falo, as plaquetas aqui são o de menos. Plaqueta bastante baixa, a gente se vira bem. Assim, não que não é para preocupar se tiver, não é para ir no médico e tal, mas às vezes plaqueta até 20 mil, 30 mil, a gente se vira bem, né? A branca média de plaqueta de 200 a 400 mil. Às vezes a pessoa está ali com 100 mil plaquetas já está apavorada, não precisa apavorar. Para ser dengue hemorrágica tem que ter esses 4 critérios aí, um sinal de sangramento, albumina baixa, febre e a plaqueta baixa. É um conjunto. É um conjunto. E existe algum grupo de risco para ir para essas complicações mais graves? As pessoas mais frágeis, né, costumam ser mais vulneráveis a complicações, a maior número de internações, né, que são os extremos de idade, as pessoas que não têm a imunidade muito boa, né, por exemplo, uma pessoa que vive com HIV/AIDS, ela também está mais vulnerável a algumas infecções e algumas complicações, né? Então, principalmente aí os extremos e as pessoas que têm a imunidade comprometida. E como funciona o exame, doutor, para diagnosticar? Bom, primeiro são? a questão do diagnóstico clínico, porque tem gente que vai com um monte de exame e existe um problema que chama sorologia cruzada, que dá positivo para a pessoa estar com uma doença, mas dá positivo para várias doenças. Então, primeiro raciocinar corretamente, pedir o exame daquela doença que eu estou imaginando, né? Aí o exame tem 2 formas. Para todas essas doenças, chikungunya, dengue, zika, a gente pode pedir o anticorpo. Como que é isso? O laboratório vai dosar o anticorpo que o meu organismo produziu para se defender da doença. Essa é a chamada sorologia. E aí tem 2 tipos de anticorpos que são dosados, o IgG e o IgM. Passada a doença, o IgM desaparece, fica o IgG. É uma memória imunológica. Então, a pessoa não está sentindo nada, eu vou lá, peço um IgG para dengue, vem positivo. Estou com dengue. Não, isso aqui significa que teve dengue em algum momento da vida. Agora, se está um IgM positivo Aí tá com dengue. Está com dengue. Claro que eu vou avaliar, olha, Sim. tem outras alterações laboratoriais, a pessoa realmente tem sintomas. E às vezes pode acontecer, algum erro laboratorial também está lá positivo, ou sorologia cruzada. Isso a gente vê muito, por exemplo, já ouviram falar da doença do beijo, doença dos adolescentes, que é a mononucleose. Quando o adolescente começa a beijar, tem contato com a saliva de outro e vem uma doença que dá uma dor de garganta, enche de linfonodos aqui, as chamadas ínguas, placas de pus. Aí a gente que conhece já olha, já pensa, né, na mononucleose. E pede o exame e vem positivo a mononucleose. Às vezes está na dúvida do diagnóstico, pede, por exemplo, citomegalovírus também. Vem positivo as 2. Fala, mas pegou as 2 doenças? Não, sorologia cruzada. Positivo para 2 doenças, mas clinicamente a gente sabe é compatível com apenas uma delas. Entendi. E tem algum exame específico para dengue, zika? Eu já ouvi falar daquele do chicote. É chicote que fala?
Prova do laço. Prova do laço. A prova do laço tem a impressão assim, que com o passar do tempo ela vai até cair em desuso. A prova do laço ela mostra o quê? Que os vasos sanguíneos estão frágeis, como eu vinha falando no começo. Por quê? Você fica ali comprimindo por um tempo, pega a pressão máxima, a pressão mínima, faz a média entre elas e fica comprimindo por 5 minutos. Nossa. A pessoa vai ficar bem brava com você, porque Nossa, eu isso, nunca fiz. É horrível. isso dói Meu demais. Deus. Nossa. E se aparecerem umas pintinhas, que são chamadas petecas, mostra, olha, os vasos sanguíneos estão frágeis. Então, isso, se você tiver numa suspeita de dengue, os vasos sanguíneos estão frágeis, você pode estar tendo extravasamento de líquido do vaso sanguíneo. Então, é indicação de fazer um hemograma. Mas com o acesso que a gente tem ao hemograma e o custo que não é tanto, na suspeita da dengue, ainda mais se tiver algum sinal que chame a atenção, acaba sendo feito o hemograma. Não precisa né? passar pela prova do... E a prova do laço é diferente do que o pessoal pensa, né? Que às vezes tá com alguma febre, dor no corpo, tá numa época de epidemia de dengue, faz a prova do laço, deu positivo, a pessoa fala, deu positivo para dengue. Mas você fez o exame? Eu fiz aquele do laço. Não quer dizer que é dengue. Uhum. Outras infecções também podem deixar os vasos sanguíneos frágeis e aparecer peteca na prova do laço, né? A prova do laço é positivo. Então, ela não é específica e ela só indica fragilidade. Aí, tem outra forma mais detalhada de fazer o diagnóstico, que é o quê? A pesquisa direta do vírus. Isso é feito por uma técnica chamada PCR, que é a reação de cadeia polimerase, que procura o material genético do vírus. Aí a gente tem certeza de que o vírus está presente ali. E esse é o mais certeiro. Esse é o mais certeiro, ele não está disponível em todo o laboratório, Sim. nem em toda a cidade. Às vezes utilizado mais para fins de pesquisa. Na prática, no dia a dia, a sorologia acaba usando, exceto aí na Zika se usa um pouco mais o PCR, mas temos boas sorologias para chikungunya e para dengue, é o que mais usa. No quadro muito agudo da dengue, assim, ou seja, começou a sentir sintomas hoje, procurou o pronto-socorro amanhã. Não deu tempo ainda do organismo produzir a IgM para ser detectada, que é a sorologia. Então, aí tem um jeito de pegar uma proteínazinha do vírus, do teste que todo mundo conhece aí como teste rápido da dengue, ou o NS1. O NS1 ele deve ser feito nos primeiros dias de sintomas, porque ele só é detectado ali nos primeiros dias, no máximo até o terceiro. Aí não detectou nesse período, tem que esperar completar 6 dias completos, ou seja, a partir do 7º dia, para conseguir detectar o IgM. Então, muitas vezes o exame, se passou o tempo de doença e ela não começou a melhorar, eu preciso descartar outra doença, ou mesmo para a questão epidemiológica, para a epidemiologia saber quantos casos tiveram, porque 7 dias depois do início dos sintomas vai aparecer o IgM, a pessoa já vai estar melhorando, já praticamente não vai estar sentindo mais nada, a não ser aquela fraqueza que fica depois da doença, aquele cansaço, né? Mas já vai estar melhorando. Faz só para saber se foi e para informar o Ministério da Saúde, para ele saber quantos casos e em que região que teve, para traçar os planos de combate da doença, né? Perfeito. E quem tá com sintoma, doutor, o que você indica procurar primeiro? Um local médico, pronto-socorro? Normalmente, assim, em época de epidemia, né, em época que tem um maior número de casos, os serviços se estruturam para isso, né? Sim. Então, assim, começou o sintoma e tô numa cidade que tem um serviço estruturado, vou no posto de saúde, mas tô com sinais que chamam muito atenção, tipo tontura, náusea, vômito, dor abdominal, um sangramento, sinal de alerta. Então, talvez ali no pronto-socorro, o médico não vai conseguir fazer muita coisa, porque ele
tem recursos limitados ali. Sim. Vai ter um hemograma, algum outro exame para pedir, não vai ter o que precisa de imediato. Então, aí um pronto-socorro, né? Tem os pronto-atendimentos, as UPAs, Uhum. aí precisa. Eu sei que nessas situações fica lotado, fica difícil, demora o Sim. atendimento, mas é preciso para não correr risco, para Sim. saber como está. Se lá, com avaliação clínica, com os exames laboratoriais, o médico falar, olha, tá tudo tranquilo, dá para ir hidratando em casa, daqui 2, 3 dias a gente repete, tá bom? Mas se ele falar, olha, tua situação está mais preocupante, com certeza ele vai ou encaminhar para internação ou programar uma sequência de atendimentos Sim. para ter essa pessoa sair dessa fase controlando. grave, né? Uhum. Perfeito. E a mulher grávida, ela tem que tomar um cuidado extra? Sim, a mulher grávida já tem alterações hemodinâmicas, que a gente fala, né? Que é alteração na circulação dela. Uhum. Quando ela adquire alguma infecção, seja qual for a infecção, mas dessas 3 que a gente está falando, todas elas podem induzir a um parto prematuro, induzir a ocorrência do parto antes da hora, né? E no caso do Zika, a questão do risco de transmissão, né, pro bebê. A dengue não transmite pro bebê. Bom, em relação a dengue ser transmitida ou não, né, via vertical, né, que é da mãe para o feto, é algo muito, muito raro, assim, muito incomum que não se vê. Mas tem essa questão de poder alterar toda a questão do parto, né? Certo. Uhum. Então, o ideal é sempre usar repelente e tentar não pegar. Então, a gestante tem que ver com o obstetra dela qual repelente é indicado na situação dela, porque não é todo o repelente Tem que a isso, né? gestante pode É utilizar. Às vezes vai ficar com saídas mais naturais. Por exemplo, o óleo de citronela é uma boa saída. Coloca... Aí, como chama aqueles coisinhos que coloca na tomada? Ah, tá. Eu sei. Fica o vaporizando ali. veneninho, Não, aquele tipo Vaporizador. umidificador. Tem umidificador que dá para pôr. Ou é o de tomada mesmo, né? Que é tipo repelentezinho. Um que esquenta e o óleozinho fica vaporizando ali. Sumiu da Tá. cabeça, Eu não ó. lembro o nome também disso. Mas eu já vi desses dos Aí olhinhos. fica aquele cheirinho de citronela. Tem os comerciais agora também, tipo... bom, não vou falar marca, mas tem algumas desses repelentes de tomada feitos com citronela. São eficazes também. Eu fico um pouco receoso de passar óleo de citronela na pele. Eu mesmo já tive uma experiência ruim quando começou essa moda da citronela. Faziam pulseira de citronela. Então, sala de aula ficava aquele cheiro horrível, que todo mundo... eu e meus filhos, todos nós tivemos queimadura acho que pela concentração da citronela ali, né? Mas, cuidado para se tomar. né? Colocar nesses aparelhinhos para ficar... difusor, né? Que chama isso. Difusor. Colocar- Umidificador. Colocar num difusor para ficar circulando ali pelo ambiente parece ser eficaz, assim. E é verdade que o uso de ventilador e ar-condicionado reduz o risco de picada? Então, isso aí dá Mito ou verdade? até para entrar nessa questão de mito ou verdade. Se for pensar de uma forma mecânica, o vento lutando contra a força da asa do mosquito, o vento vai dificultar o voo do mosquito, e principalmente se você tiver um ventilador próximo de você, vai fazer com que fique mais difícil do mosquito chegar e te picar. Além de que diminui a temperatura, mas não a ponto também de espantar o mosquito. Já o ar-condicionado diminui a temperatura bastante do ambiente, fica mais difícil do mosquito ter atividade com temperatura muito baixa,
Apesar que eu lembro uma vez que eu vi Tava ligado o ar-condicionado em casa e o mosquito passeando em cima do ar-condicionado. Eu falei assim, Dando minha risada, tia olhando tá pra dando você. risada aqui, eu gastando Afrontoso, aqui, afrontoso. e ele passeando. Mas é que tem mosquitos que vão ficando resistentes, tanto a Sim. inseticidas como a questão da Uhum. temperatura, né? Ela não tira totalmente a atividade do mosquito, mas ela reduz bastante. E quem está com o ar-condicionado ligado também estará com a janela fechada. Sim. Aí impede a entrada do E de mosquito. cobertor, às vezes, talvez com uma roupa mais às vezes com fechada. uma roupa mais de frio, um cobertor, mesmo que esteja calor lá fora. Sim. Então isso realmente acaba diminuindo. Pela lógica, né? Falar nisso, né, de casa fechada, janela fechada, né, vale lembrar assim, que não adianta deixar a casa aberta manhãzinha toda até a tarde, chegar à noite e fechar. Você simplesmente vai trancar os mosquitos dentro de casa. Em casa a gente faz. Aham. Deixa a tem que casa deixar umas 6 respirando. horas pra não entrar mosquito. Eu sempre chego no falo isso. trabalho e fecho a porta do meu quarto. Enquanto isso, eu deixo o dia inteiro a porta aberta. Então, ele entra de manhã, ele gosta de escuro, vai para baixo dos móveis. Aí, um outro horário que ele gosta tem bastante atividade, vem, é à noite, quando tá começando a tardezinha, ele entra. Aí a gente chega, fecha, Fecha e deixa ele ele tá lá lá com a embaixo dos móveis, aí gente. você vai estudar, fazer uma coisa, ou vai jantar, senta, ele tá ali embaixo da mesa e vai te picando. Ali com a gente, passeando. Então, deveria Fazer ser o companhia. contrário, né? Ficar fechado de dia, à noite, abre para dar uma ventilada. E não. Faz tudo ao contrário. Já pegou dengue, tá? Peguei bem fraquinho. Eu acho que não foi dengue, porque fizeram o do laço em mim. Por E isso que você apareceu. lembrando do lado. E apareceu só umas manchinhas, aí falou dengue, que foi uma época que tava tendo um surto muito alto e acabei indo no pronto atendimento. E eles fizeram o teste. Ah, manchinha, dengue. E foi todo mundo pra casa O com pessoal dengue. acaba dando diagnóstico em época de epidemia, às vezes passando doenças importantes também, mas vai diagnosticando tudo como dengue. Para uma prova do laço ser positiva, lembrando aquilo que eu falei, a prova do laço não indica dengue, indica fragilidade dos capilares sanguíneos. Para ela ser positiva, tem que seguir exatamente a técnica, né? Pressão sistólica mais pressão diastólica, divide por 2, mantém o aparelho de pressão nesse valor por 5 minutos, tira, aí você tem que achar uma área de 1 polegada quadrada, ou seja, uma área de 2,5 por 2,5, tem que ter pelo menos 20 pintinhas dentro dessa área. Nossa, Aí você vai vai falar ter que tá toda uma positiva. matemática. Não é tão simples assim, né? Não é. O pessoal põe o aparelho lá um tempinho, tira, olha, viu Pronto, lá algumas manchinha. pintinhas, a prova do laço positivo. Aham. Não, tem uma técnica adequada para a prova do laço. E ainda assim, ela não vai dizer que seja dengue Sim, ou não, né? necessariamente que é dengue. Doutor, e existe alguma vacina para essas doenças? Se sim, quem deve tomar também? Temos vacina hoje né, de uma forma efetiva contra a dengue. Existem vacinas em estudo contra as outras, mas nada eficaz e nem sabendo se vai ser promissor. Mas contra a dengue, sim. Tivemos um passado recente, mas que tinha muita limitação. Ela só podia ser usada se a pessoa já tivesse tido dengue, pelo menos um episódio, e ela só podia ser aplicada na pessoa com até 45 anos, se eu não me engano. Agora, a gente tem uma vacina nova, ela chama Qdenga, é algo que o Ministério da Saúde está oferecendo. Ela pode ser utilizada a partir dos 4 anos de idade, não tem limite, não precisa ter tido dengue antes. Então, antes, para tomar a outra, que acho que já até saiu de comércio, você tinha que fazer o exame, provar que já tinha tido para poder tomar. E ela também não era tão eficaz assim. Agora, essa realmente é muito eficaz.
ela é para uma faixa ampla de idade, né? Desde as criancinhas até os mais velhos. O governo está liberando na rede pública para os adolescentes, né? Crianças mais velhas, adolescentes, que é a faixa que tem, parece que, uma quantidade maior assim, de internação. Entendi. E sobre repelente, tem repelente melhor do que outros? Eu lembro de uma fase que minha mãe só comprava repelente com icaridina. Icaridina, né? É o que é mais seguro e que parece que tem uma grande eficácia, né? Tem outros repelentes também seguros, mas tudo vai depender da quantidade que se usa, porque pode haver intoxicação também por um excesso de repelente. Mas também tem o contrário, né? A pessoa passou repelente de manhã, volta para casa às 6 da tarde e achou que só aquela passagem ali já protegeu o dia todo. Às vezes você tem que repetir mais de uma vez, tem que olhar ali no rótulo do fabricante de quantas em quantas horas que ele orienta, mas normalmente o que a gente recomenda são os que possuem a icaridina, uma substância mais segura e bastante eficaz. Certo. Eu nunca me atentei a isso, de quanto em quanto tempo passar. O icaridina geralmente é de 12, né? Dependendo, assim. Mas eu também passo um e acho que... A cada vez a tecnologia vai ficando melhor para fixar o produto na pele, tempo, né? Então, não sei dizer como que tá aí. As melhores marcas devem ter, né, um custo mais alto, mas uma tecnologia que fixa o produto na pele. Um pouco mais de tempo. Um pouco mais, né? Assim como perfumes, os cosméticos em geral. Em geral, o repelente deve ter também. Um melhor, né? Um top 1. Doutor, mais um mito ou verdade? É verdade que as roupas claras evitam a picada do mosquito? A roupa clara ajuda em vários sentidos, assim, né? Além da questão de... não é tão grande a diferença em graus, né? Mas ser mais confortável. Se eu tô com uma roupa mais clara, né? Um branco, por exemplo, eu visualizo um mosquito pousando ali com facilidade. Mas tem uma questão de que o mosquito realmente ele gosta de escuro, né? Como eu falei, ele vai para baixo dos móveis, só porque é escuro, ele gosta de escuro. Então, roupas mais escuras vão atrair um mosquito com mais facilidade. Não é tão mito Então, isso, verdade. Então. Não é tão mito, é verdade. Eu achei que esse ele já ia falar mito. Mas também não é assim, eu gosto de usar preto, não preciso de repelente, não preciso de vacina. Não, é um conjunto de fatores para proteger. É a vacina, é o repelente, é o horário de abrir e fechar a casa. Precisa melhorar nessa questão. Sobre as campanhas, né, de conscientização. Queria que você falasse um pouquinho sobre se você vê que tem surtido efeito, como você vê essas campanhas de conscientização, querendo ou não, esse podcast também serve para conscientização, né? No geral, eu acho muito fracas as campanhas do Ministério, assim, não convencem em praticamente nada. Acho que de dengue eu não vi nenhuma que eu me lembre esse ano. Acho que o noticiário acaba assustando até um pouco mais, mas assusta mais ou menos também. Ninguém deixou de ir pra praia porque estava tendo dengue. Então, acho que as campanhas têm que ser mais enfáticas, assim. Acho que a única campanha que eu me lembro que foi muito eficaz no Brasil foi a de que o cigarro provoca câncer. Né? Foi contestado no começo, mas acho que nós, principalmente em relação à Europa, temos uma redução do número de tabagistas importante e talvez essas campanhas das fotos de pessoas com câncer tenha influenciado bastante. Mas fora isso, campanha contra as ISTs, né? Que antigamente era chamada DSTs. Na verdade, mais divulga o carnaval do que faz campanha, não convence ninguém. E campanha
contra a dengue, eu acho que tem que ser muito mais enfático, Sim. trazer muito mais a responsabilidade. Tipo, vou olhar meu quintal, vou cuidar. Por que tem que cuidar? Por exemplo, não mostra que não adianta você pegar o potinho de água do cachorrinho lá, passar uma aguinha, eles mostram, né? Tem que limpar o potinho de água do cachorrinho. Mas não fala que, você tem que esfregar, porque os ovos do mosquito estão lá grudados. Não Só sai passar uma fácil. aguinha, dar uma enxaguada, não resolve. Tem que pegar uma bucha e passar, pegar uma esponja e limpar. E se você não fizer isso, o mosquito que sair daquele ovinho que está grudado ali, ele pode vir picar você mesmo e provocar um quadro grave, ter uma Sim. morte na tua família. Eu acho que as campanhas têm que ser um pouco Sim. mais enfáticas, Mas não pregar o terror onde não tem, mas é uma doença real e que com realmente grandes consequências. muitas consequências, debilita muitas pessoas. Sim. Ô, doutor, e também tem algumas regiões do Brasil que são mais afetadas? A E região por quê? Nordeste, principalmente, né? Acho que muito questão cultural e de investimento em limpeza, na limpeza dos quintais, regiões, né? E a questão ali do calor também, né? O calor, e região mais litorânea, a umidade também, tudo isso acaba facilitando, né? Eu achei que seria a região centro-oeste. E a Centro-Oeste não tanto, porque é muito seco, né? Ali o Cerrado é seco. E na região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, pela falta de saneamento básico nas áreas de grande aglomeração. Sim. Né? Já são estados muito populosos e em região mais carente, falta saneamento básico, realmente são estados que têm um número grande de casos. Uhum. Então, região Nordeste e na região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, tem bastante. Uhum. Eu queria perguntar sobre estilo de vida, linkando com o nosso podcast Mude um Hábito, né? Como que os hábitos alimentares, físicos, enfim, toda essa questão de bons hábitos influencia tanto antes, se influencia ou não, para pegar uma doença, enfim, e no pós, né? Pegou, recuperação. O estilo de vida, pensar em vários aspectos. Uma vida mais organizada, com mais limpeza, com menos sujeira no quintal, sem possibilidade de água parada, tudo isso ajuda. E em relação a mudar um hábito, atividade física, alimentação saudável, são dois pilares de uma imunidade de qualidade, de uma Sim. boa imunidade que vai te proteger contra, né, a infecção. Às vezes o mosquito até vem, te pica, tá infectado, mas o teu organismo consegue resolver aquela a infecção sem que você tenha um sintoma mais grave. Uhum. Ou às vezes nem adquire a infecção. Então, o estilo de vida que a gente orienta todo mundo e tenta até dar o exemplo atividade física. Não gosto de nenhuma atividade física. Então a gente pergunta, qual você menos odeia? Correr. Então, vai correr. Mas é importante, importantíssimo. E felizmente a gente vê hoje nas academias cada vez mais, até pessoas idosas mais fazendo. Sim. Porque isso a gente sabe que melhora a imunidade, melhora a saúde mental, melhora proteção contra demência, proteção contra câncer e proteção contra várias infecções também. Então, assim, É o estilo de vida, né? Que influencia em muita coisa também. Preciso mudar meu estilo de vida. 2025, ano de mudanças. Aí, todos eles, isso. atividade física. Esse ano vai. Janeiro é o mês para começar. Pra ter em mente que vai começar, pelo menos. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Doutor, e aproveitando o gancho do mosquitinho
pousa na água do cachorro, os animais de estimação, eles contraem a doença? Não tem preocupação com... Não. Nenhuma, nem de transmitir. nem de transmitir. Não, animal, cão, gato, a não ser que a pessoa tenha um macaco de animal de estimação. Aí ele vai ter risco de transmissão de febre amarela. Mas Fora isso... se o Ibama não pegou, é capaz que a febre amarela pegue. Espera que não. Lembrar que hoje em dia é proibido. Mas o cãozinho, o gato, os pets em geral não tem transmissão. Podem ficar tranquilos. E eu queria, encerrando assim o nosso podcast, eu sei que é um assunto que deixaria a gente por horas aqui falando sobre, tem muito conteúdo. Mas agora eu queria que o doutor deixasse algum recado para quem está assistindo, para nós também que participamos, sobre o tema, algum aviso, algum recado para quem está assistindo. Eu acho que o mais importante, assim, é consciência. A doença está aí, a doença, ela pode ser muito leve, mas ela, na maioria das vezes, ela traz bastante debilidade, ela traz risco de internação, ela traz risco de morte. E a forma de evitar é muito fácil. Cuida do seu quintal, seja chato, vai lá no teu vizinho, faz ele cuidar também. Lembrando que o mosquito ele voa 500 metros, então num raio de 500 metros tem que estar limpo para você estar protegido. Né? O teu campo de proteção, o teu escudo de proteção é a limpeza ali de 500 metros ao redor da sua casa, do seu trabalho. Sim. E a vacina está aí no posto, a vacina está disponível para quem não está na idade que está sendo oferecida por enquanto na rede pública e conseguir investir numa clínica, se vacinar, é a única forma, junto, né, com essa medida da limpeza dos quintais, de se proteger. E é essencial, porque a doença realmente pode trazer consequências bastante graves. Então, Sim. Cuidem muito do seu quintal. Seja chato com o seu vizinho que tá sujão lá o quintal dele. E se tiver na idade de ir ao posto vacinar, leva lá teu filho vacinar no posto. Se não tiver na idade, dá um jeitinho, vai numa clínica, vacina, porque É importante. não vai se arrepender. Sem dúvida. Então, antes de encerrar, a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho da vida pessoal do doutor. Então, um filme ou série? Série do Senna. Cena. Um livro. Bom, hoje eu leio mais livros religiosos. Uma viagem que você fez ou gostaria de fazer? Uma viagem que eu fiz com os meus filhos, muito gostoso, Porto de Galinhas. Ai, que delícia. Mas a gente ainda tem alguns locais que a gente pretende ir, Canadá e Japão. Esse ano vai. Acho que vai demorar um pouquinho ainda. Mas tá nos planos. Tá nos planos. E um esporte? Esporte, academia, eu adoro. E tem um esporte que eu acompanho muito com meu filho, que é o skate. Skate, muito legal. Eu queria agradecer, doutor, por ter aceitado participar desse podcast. Foi muito bom receber você aqui, muito bom tirar essas dúvidas com você. Acredito que tirou nossas, de muita gente que está assistindo. Claro que, como eu já falei, é um tema com muitos assuntos, né? Com muitas pautas para abordar. Mas desde já agradeço por ter aceitado. Fica aqui o nosso muito obrigado em nome da Unimed, em nome do marketing da Unimed, de toda a Unimed Marília. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite e ter dado essa oportunidade de espalhar um pouquinho de conhecimento, né? Aqui acho que a gente tem um alcance, às vezes, até um pouco maior do que no consultório. Espero realmente conseguir influenciar as pessoas a tomarem decisões corretas em relação ao cuidado da sua saúde, né? Sem dúvida. Obrigado. Obrigada.